Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos a esse estudo bíblico. Nós estamos falando sobre Deus e o sofrimento humano. Hoje é o nosso terceiro encontro que nós vamos conversar sobre o sofrimento. Estamos passando por um momento difícil em nosso país, em nossa cidade, nossa igreja. E é o momento então de nós falarmos e conversarmos sobre isso e como nós podemos então lidar com o sofrimento no nosso mundo. Então, só para nós recapitularmos um pouco, nós falamos aí no nosso primeiro encontro como algumas culturas têm falado ou têm lidado com o sofrimento humano, né? Tanto culturas orientais como também culturas ocidentais. Falamos também que o cristianismo nos ensina, sim, a lidarmos com o sofrimento humano e Jesus Cristo, nosso exemplo de sofrimento neste mundo, veio aqui e sofreu por cada um de nós. No nosso segundo encontro, nós falamos também um pouco a respeito da nossa confiança, a confiança que nós temos de esperar e confiar em Deus, porque Deus é aquele que nos ajuda, sim, diante do sofrimento. Tanto é verdade que as doutrinas bíblicas nos ensinam sobre a respeito do sofrimento. E até mesmo nós aprendemos também que Deus é tanto soberano quanto Ele é sofredor. Tanto Ele é poderoso que Ele governa os céus e a terra, mas também é o Deus que enviou o seu próprio Filho por sofrer por amor a nós. E falamos também que para o cristianismo, né, para a Bíblia, sempre o sofrimento ele tem propósito. O sofrimento nunca é em vão, nunca é inútil. Talvez algumas pessoas... talvez algumas culturas entendam que o sofrimento é inútil, mas para nós sempre é útil. Algumas considerações iniciais. Hoje nós teremos a participação da psicóloga Alda Penha. Eu tenho vários anos aí de carreira nessa área da psicologia e eu creio que Deus vai falar através da vida dela. Além dela atender no seu consultório, ela também é professora e tem ensinado aí a algumas pessoas como elas podem então ajudar umas às outras através então da psicologia, tá bom? Eu creio que Deus vai falar através do coração, da vida dela. Você pode deixar o seu coração aberto para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Eu convidei a Alda para falar um pouco mais a respeito aí então da visão, né, que ela tem na área da psicologia, do sofrimento humano, e eu creio que vai falar ao seu coração neste momento, tá bom? Então deixe seu coração aberto para aquilo que Deus vai te ensinar. Olá, dando continuidade então ao nosso estudo sobre o sofrimento humano, como o pastor David já nos ministrou tão bem nas outras duas aulas, hoje a gente vai dar sequência falando sobre o sofrimento humano num aspecto mais psíquico, mais emocional. Então nós já vimos, né, que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado de Adão e Eva, que nós estamos aqui neste mundo e que sofremos então as consequências deste pecado e de estarmos aqui, mas as pessoas que têm Jesus, as pessoas que têm Deus, elas não estão sozinhas. E mesmo quando estão passando por dificuldades, por sofrimentos, a presença do Espírito Santo nos ajuda, nos guia, nos conduz. E Deus nos garante que não nos dará nenhuma aflição que a gente não possa suportar, nenhum sofrimento que nós não possamos suportar. Então, embora estejamos no mundo, embora estejamos num lugar de sofrimento, Deus cuida de nós, nos protegendo daquilo que seria insuportável para nós. E nós vemos muito claramente essa diferença entre cristãos e não cristãos. Pessoas que estão na presença de Deus e pessoas que não estão na presença de Deus quando passam por sofrimento. As pessoas que não estão na presença de Deus se desesperam, não têm esperança, mas quem está na presença de Deus tem esperança, tem a companhia do nosso Pai que cuida de nós, mesmo e principalmente quando precisamos dele para passarmos pelos vales que esta vida nos providencia. Hoje, então, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre os sofrimentos que são inevitáveis e que são importantes, sofrimentos que fazem parte, que são necessários para o nosso desenvolvimento como seres humanos. Nós nascemos, né? Ficamos crianças, adolescentes, adultos, ficamos idosos, então existe um percurso no nosso desenvolvimento. E para que a gente consiga
percorrer esse caminho e se desenvolver, alguns sofrimentos são necessários. Por exemplo, o nascimento. O nascimento é um sofrimento. O bebê está muito tranquilo na barriga da mãe e de repente ele é colocado para fora, ele é empurrado para fora. Quando ele chega fora da barriga, existe um reflexo, da respiração e ele respira. E nessa respiração ele sente dor, ele sofre. A mãe, que estava acostumada com o bebezinho dentro da barriga, perde o bebê de dentro da barriga. Ganha um bebê nos braços, mas perde o bebê de dentro da barriga. Para algumas mulheres, isso também é um sofrimento. E algumas delas desenvolvem o que nós conhecemos como depressão pós-parto, em função desta perda. Mas vamos supor então que o bebê não nascesse, para que ele não sofra e a mãe também não sofra. O que aconteceria? Depois de passar o tempo de nascer, provavelmente o bebê morreria dentro da barriga da mãe. E junto com essa morte do bebê, a mãe também morreria, se o bebê não fosse retirado da sua barriga. Então, o nascimento é um sofrimento necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. Sem nascer, sem sofrer pelo nascimento, tanto como mãe como enquanto o bebê que nasce, nós não teríamos vida. Um outro ponto que marca também um certo sofrimento psíquico é o momento do desmame. A criança está acostumada a tomar mamadeira, mamar no peito da mãe e a mãe começa a introduzir as comidas sólidas. Ela tem que se virar melhor com uma nova forma de alimentação, tem que abrir mão de perder o seio da mãe, de perder a mamadeira, para aprender a comer essas outras coisas. Para a criança, muitas vezes não é uma coisa muito boa, ela quer continuar mamando, E a mãe também. As mães geralmente gostam de amamentar, gostam de ter o filhinho ali no colo, Ou amamentar com o próprio seio, ou amamentar com a mamadeira. A mãe também sente isso como uma perda. Mas se uma criança não passa por essa transição, se a mãe não permite, continua amamentando durante muito tempo, a criança terá problemas de ordem física, de saúde física e também de saúde emocional. Vai se tornar uma criança muito grudada na mãe, muito dependente, logo muito insegura, com muitos medos, provavelmente ansiosa, porque não conseguiu fazer esse desligar, tirar de tão perto, ou tirar desta forma de estar com a mãe, amamentando, para estar de uma outra forma, sendo alimentada com alimentos sólidos. Depois vem o momento de ir para a escola, que algumas crianças gostam muito, outras mães nem tanto, outras crianças não gostam, e muitas vezes quando as crianças não gostam é porque existe uma relação muito dependente da criança e da mãe. E nós vemos tantas mães, quem é professor sabe disso, que chega para deixar o filho na escola, se a criança topa e vai com a professora, ela fica meio que olhando, meio que esperando a criança voltar, a criança chamar, a criança chorar, para que ela possa pegar o filho e levar para casa. Mas tem algumas mães que têm dificuldade em lidar com essa separação. Isso é um sofrimento para algumas pessoas. Essas mães que têm essa dificuldade, muitas vezes chegam em casa, ligam para a escola e perguntam, e aí, como que ele tá? E aí quando a professora fala, tá bem, tá brincando, tá tudo certo, a mãe fica meio que decepcionada. Não queria que a criança fosse. É um sofrimento para a mãe. Para algumas crianças, às vezes, é um sofrimento também, mas são sofrimentos necessários. Crianças que não vão para a escola acabam tendo muitos prejuízos no desenvolvimento, na socialização, no desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento do raciocínio. Ficam crianças que às vezes choram muito, passam muito tempo chorando, porque a mãe às vezes insiste para que ela fique na escola. Tem crianças que a mãe tira da escola, ou seja, é um sofrimento para o desenvolvimento. Algumas situações não, Algumas situações a criança vai, fica e fica tudo bem. Aí chega o momento da adolescência. Adolescência, aquele período, que a gente fala que é difícil. Sim, o adolescente é alguém que está passando por uma transformação, em muitos sentidos. Uma transformação física, aquele corpinho bonitinho, fofinho que ele tinha de criança, de repente espichou. Ficou um corpo esquisito que ele não conhece, começa a nascer pelo,
Fica uma coisa estranha, espinha no rosto. Então o adolescente perde isso, né? Aqueles amigos que ele tinha, não tem mais, porque eles mudaram muito. Aquelas brincadeiras que eles brincavam, também não brincam mais. Então é um momento marcado por muitas perdas, por um sofrimento que é natural da idade. Por isso que os adolescentes gostam de usar tanto preto, que demonstra, né, a perda, o luto pelo qual o adolescente está passando. E para os pais? Os pais também perdem o filho criança. Os pais também perdem aquele filho, aquela filha que queria estar sempre com eles, que estava sempre atrás, grudado, muitas vezes, né? Agora, o filho, a filha adolescente não querem mais sair. Os pais chamam, vamos sair, vamos passear, vamos comer uma pizza com a gente. Ah, não, prefiro ficar em casa. Ah, não, eu vou ficar aqui conversando com meu amigo. Ah, não, vocês vão lá e me deixam na casa da fulana, da minha amiga. Então, os pais perdem o filho, criança, para ter o filho adolescente. Também é um momento de sofrimento. E também é um momento de sofrimento que precisa ser passado, que precisa ser vivido para que a gente se desenvolva. Então, nós vamos percebendo que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Ele é o nosso companheiro no processo do viver. Aí chega o momento de entrar na faculdade, né? Aí chega o momento de iniciar a vida profissional. Muitas pessoas têm dificuldade, porque a vida profissional não é fácil. É muito angustiante, você não sabe se você vai ter emprego, se você vai ter trabalho, né? É um sofrimento que nós passamos. E quando os filhos começam a namorar? Para quem começa a namorar é uma novidade, é legal, mas tem lá as suas ansiedades também, né? Será que eu vou ser uma boa namorada? Será que eu vou ser um bom namorado? Como que namora? E para os pais? Ah, e agora, né? Além dele não querer, dela não querer sair muito com a gente, não quer ficar muito perto da gente, ainda tem essa outra menina, esse outro menino que agora fica colado nele. E aí vem os ciúmes, natural, normal. E sempre que a gente sente ciúmes, a gente sente dor, a gente sofre emocionalmente. E nós precisamos ser sábios para lidar com essas coisas, né? Porque não podemos impedir o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas são sofrimentos pelos quais nós passamos. E quando os filhos casam? Ah, meu Deus, aí complicou de vez, né? Porque agora nem na nossa casa ele mora mais. Ela não mora mais com a gente, foi lá morar com o marido. E nós ficamos. É um sofrimento. Precisamos saber lidar com isso. Precisamos aceitar essa nova forma de viver do nosso filho, da nossa filha. Nós perdemos o filho dentro de casa, mas ganhamos um filho que mora numa outra casa. Ah, a gente não vê muita vantagem nisso não, né? Preferia que ele ficasse dentro de casa. Só que também é um sofrimento que leva ao desenvolvimento. Sem o casamento a gente não teria os netos. Essa coisa maravilhosa na vida das pessoas. Todo mundo fala bem de ter neto, né? Mas para ter netos, e netos que vivam bem, que vivam felizes, que tenham uma família, nós pais precisamos passar pelas coisas de ter um filho adolescente, de ter um filho que namora, de ter uma filha que namora, de ter um filho ou uma filha que se casam, não é? Então, essas marcas, esses momentos da vida em que nós passamos por sofrimentos, eles são muito importantes. Sem eles, nós sofreríamos muito mais. Sem eles, nosso filho e nossa filha ficariam dentro de casa. Talvez sem estudar, talvez sem namorar, talvez sem casar. Infelizes, porque não conseguiram dar prosseguimento às suas vidas. Porque não conseguiram dar prosseguimento ao seu desenvolvimento. E quando os filhos são infelizes, os pais são muito mais infelizes. Percebem, gente, que coisa interessante? Nós precisamos sofrer dos sofrimentos naturais, conseguir passar bem por eles, para que a gente não sofra de sofrimentos que não são naturais, que são muito piores. Não todos, mas muitos filhos que não se casam, que ficam na casa dos pais, não todos, né? Mas muitos, não são pessoas felizes. Não foi a escolha que o filho fez. Foi porque algum motivo
não colaborou para que essa pessoa se casasse e constituísse sua própria família, né? Então, veja que interessante. As perdas, os sofrimentos, as passagens, né, fazem parte da nossa vida. Depois, quando a gente começa a ficar com um pouco mais de idade, nós começamos a perder o nosso corpo, a nossa juventude, aquela carinha linda que a gente tinha, começa a aparecer umas rugas, umas coisas meio assim, né? E nós temos que lidar com isso. Isso traz um tanto de sofrimento também. O nosso corpo também não é o mesmo, né? E isso também faz a gente sofrer. Não estou falando daquelas pessoas muito vaidosas, né? Estou falando de uma coisa mais normal, mais comum, certo? Aí nós nos casamos, temos os filhos e as coisas todas começam novamente, né? Nossos filhos nascem e vão para a escola e são adolescentes. E depois, no final da nossa vida, muitas vezes a gente perde o nosso companheiro, a nossa companheira, ficamos sozinhos, né? Passamos por tempos de solidão. Eu não lembro o autor, mas alguém disse que os jovens andam aos bandos, os adultos andam aos pares ou aos casais e os idosos andam sozinhos. Eu acho que é triste, mas tem uma boa dose de verdade, né? Às vezes, por mais que nós tenhamos, né, uma pessoa que é viúvo, por exemplo, ou viúva, por mais que a família esteja junto, não está nessa solidão, nesse sentido, mas está sozinho, né? Não tem mais a esposa, muitas vezes, não tem mais o marido. Então, existe um tempo na nossa vida que a gente convive com um tanto de solidão. E nós precisamos aprender a lidar com esse sofrimento, para que a gente sofra menos. Então, existem formas, né, de que a gente pode estar lidando, pode estar vivendo em determinados momentos da vida e que a gente pode sofrer menos. Ou, como o pastor também já disse, podemos aproveitar os momentos de sofrimento para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem. Deus, muitas vezes, usa os nossos sofrimentos para nos ajudar a nos aproximarmos mais dele, a sermos mais parecidos com ele, a sermos pessoas melhores. Então, no nosso sofrer também podem ter coisas muito boas. Bem, além desses sofrimentos que fazem parte da nossa vida e que são importantes para o nosso desenvolvimento, existem outros sofrimentos que acontecem também, que a gente não tem muito como evitar, como, por exemplo, as doenças, né? E doença eu acho uma coisa interessante. Muitas vezes nós pedimos para Deus, Senhor, nos dê saúde. Mas para a grande maioria das pessoas, nós já nascemos com saúde. Deus já nos deu saúde. E o que nós fazemos com a nossa saúde? Cuidamos dela? Ou a gente diz assim, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas eu não vou fazer não. Eu sei que eu não posso comer tanto doce assim, mas eu vou comer assim mesmo. Então, muitas vezes, existem sofrimentos que nós poderíamos colaborar para que eles fossem menores. E quem sabe, alguns nós poderíamos até evitar, né? Nós sofremos também, né, gente, com a morte de pessoas próximas. Sofremos com a morte de animaizinhos de estimação, amigos que se mudam e que vão para longe. Às vezes a vida profissional não vai bem e isso gera um grande sofrimento. Quando a gente tem, por exemplo, que em função de uma vida profissional que não está indo muito bem, alterar a nossa forma de viver. Então, antes a gente saía para passear de vez em quando, agora não pode mais. Antes a gente comia carne todo dia, agora não pode mais. Então, essas coisas também nos trazem sofrimento. Muitas vezes nós sofremos por preconceitos, né? Tantos preconceitos que a nossa cultura ainda tem. O ser humano, ele na sua natureza é bastante preconceituoso. Nós sofremos quando nós somos vítimas desse preconceito. E infelizmente isso não é uma coisa muito rara. Sofremos também quando as nossas necessidades básicas não estão satisfeitas. Às vezes o lugar onde moramos não é muito legal, às vezes nos falta uma roupa, um sapato, ou até mesmo uma comida, né? Uma alimentação. Ou seja, tem muitas formas, né, de que o ser humano pode sofrer neste mundo. Muito legal, Alda, né? Nós pensarmos aí que o sofrimento ele existe desde quando nós nascemos e que existe de várias formas o sofrimento
e que existe o sofrimento natural, como também o sofrimento que aparece, né, no decorrer da vida. A minha pergunta para você é para nós pensarmos em relação aí, da sua visão, como nós podemos então lidar com o sofrimento neste mundo. Eu vou falar algumas formas que as pessoas lidam, porque existem muitas, né? A pessoa pode, por exemplo, fazer de conta que não está sofrendo. Pode fazer de conta para os outros que está tudo bem com ela. Aí, para que as pessoas não percebam o sofrimento, ela se fecha. Ela se encolhe, se fecha na sua casa, se fecha na sua individualidade. Às vezes as pessoas ficam bravas com Deus. Falam para Deus, por que você está deixando eu sofrer assim? Né? E aí se distanciam de Deus também. Outras vezes, nós contamos para todo mundo a causa do nosso sofrimento. Tem pessoas que agem dessa forma, né? Acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, e geralmente são coisas bem difíceis mesmo, nesses casos. Acontecem coisas ruins e a pessoa conta para todo mundo aquilo que aconteceu. E nessa de contar para todo mundo, ela se vê como vítima, se vê como sofredora, e aí ela recebe atenção, porque as pessoas dão atenção para quem está sofrendo, pelo menos por um tempo. E aí ela se sente, o centro das atenções e adota como uma identidade, a identidade de sofredor. Eu conheço pessoas assim. Essas pessoas, se você perguntar para elas, quem que é você? Ela vai dizer assim, eu sou a pessoa que... E aí vai dizer o que aconteceu de ruim na vida dela. Ficou marcada por aquilo. Então aquela pessoa, não é assim, eu sou a Alda, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, eu tenho uma profissão. Não é assim. Eu sou a que... E aí, a que sofre, né? E fala de novo da causa do sofrimento. Existem outras pessoas que quando sofrem vão buscar o alívio, num cigarro, no álcool. É tão bom o cigarro, eu relaxo. O álcool é tão bom porque eu esqueço. Às vezes vão para as drogas, outras drogas além do cigarro e do álcool. Vão para a prostituição, para os jogos. Tem gente que quando está triste ou ansioso ou sofrendo, come exageradamente. Tem gente que dorme exageradamente. Eu vou dormir que assim eu fujo do meu sofrimento. Tem gente que trabalha demais quando está sofrendo. Outros vão para a televisão, para o celular, enfim. E outras pessoas procuram um psiquiatra. Eu estou muito triste, vou procurar um psiquiatra, quero que ele me receite alguma coisa para passar essa tristeza. Existem formas, então, Aqui tem 4 formas de se lidar com o sofrimento que são adotadas pelas pessoas. E quais são as consequências dessas formas de lidar com o sofrimento? Quando você lida com o teu sofrimento, se encolhendo, se escondendo dos outros, se escondendo de Deus, o que você consegue é se tornar uma pessoa mais solitária, mais triste, mais isolada. E quando você se esconde, quando você se afasta de Deus, você perde o seu maior companheiro, que é Jesus, que veio aqui, que sabe do que nós estamos sofrendo, que já sentiu o nosso sofrimento, que está muito apto, portanto, a nos compreender e a estar conosco nesses momentos tristes. A outra forma de lidar, quando a gente assume a identidade de sofredor, então eu sou a pessoa que sofreu tal coisa. Às vezes esse sofrimento, esse acontecimento já passou 5, 10, 15 anos, 20 anos e a pessoa continua sofrendo, porque ela assumiu essa identidade. Se eu sou um sofredor, então eu tenho que sofrer. O que acontece com essas pessoas, Elas sofrem a vida toda, porque essa é a minha identidade, então eu tenho que sofrer. A outra forma de lidar, que seria a gente buscar em álcool, em cigarro, em drogas, o alívio para o nosso sofrimento, gente, isso só vai trazer para nós mais problemas. Vícios e exageros, seja com comida, com televisão, com jogo, só vai trazer problemas que vão gerar sofrimento para a própria pessoa e para as pessoas que amam a pessoa que está lidando com o sofrimento dessa forma. Alguém que se entrega ao álcool, por exemplo, sofre muito. Muitas vezes perde o trabalho, muitas vezes perde a família, causa sofrimentos imensos
para a sua família mais próxima, pai, mãe, né? Se tem um casamento, muitas vezes perde o casamento, os filhos também sofrem. Então, gente, essas pessoas que lidam dessa forma, elas muitas vezes desenvolvem problemas de saúde física e problemas de saúde mental, né? Problemas psicológicos, muitas vezes sérios. E a pessoa que vai procurar um psiquiatra? Será que é errado? Não, não é errado procurar um psiquiatra. É certo, o psiquiatra é um médico, é um profissional capacitado para receitar medicações para aliviar nossos sofrimentos, sim. Só que hoje, se você procurar um psiquiatra, mesmo numa cidade como a nossa, que é uma cidade pequena, que tem vários psiquiatras, eles não têm horário para atender. Porque as pessoas estão usando o psiquiatra quase como uma droga para aliviar o sofrimento. Qualquer coisa vai para o psiquiatra. Então existe o lugar e o momento do psiquiatra, mas não os exageros na procura desse profissional. Muito bom, Alda. Estou percebendo que existe várias maneiras de nós lidarmos com o sofrimento deste mundo. E muitas vezes de forma errada, de forma que vem prejudicar a nossa vida. A minha pergunta é como nós então podemos lidar de forma saudável que vai nos beneficiar ao invés de prejudicar a nossa vida? Primeiro nós precisamos aceitar que estamos sofrendo. Depois nós precisamos conhecer o nosso sofrimento. Precisamos enfrentar o nosso sofrimento. Não é fugindo dele, fazendo de conta que não existe, se drogando, procurando alívio, às vezes até numa medicação. Não é por aí. A gente precisa aceitar. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Contar para as pessoas, não para todo mundo. Contar para as pessoas que a gente confia, que são próximas e que podem nos ajudar. Mas primeiro passo, eu estou sofrendo. Primeira coisa. Então, eu estou percebendo que eu estou muito agitada, estou percebendo que eu estou sofrendo, estou ansiosa. Ok, estou agitada, estou sofrendo. Então, eu vou conhecer o meu sofrimento. Eu vou perguntar para mim o que foi. Então eu estou agitada, eu estou assim, sentindo muita ansiedade, eu estou achando que eu não vou dar conta de alguma coisa, que alguma coisa ruim vai acontecer. Por que você está achando que alguma coisa ruim vai acontecer? Então veja, eu vou começar a procurar as causas do meu sofrimento. Eu estou achando que o que vai acontecer é que eu tenho que fazer um trabalho para entregar na segunda-feira de manhã. Hoje é quinta-feira e eu não vou dar conta. Eu vou trabalhar na quinta, na sexta, aí sábado e domingo eu não trabalho e na segunda de manhã esse trabalho não vai dar ponto. Acho que eu não vou conseguir fazer porque eu não sei. Acho que eu não vou conseguir fazer porque não vai dar tempo. Se nesse momento eu resolvo beber, eu resolvo beber, aí que eu não vou dar conta mesmo, né? Porque eu vou beber, vou ficar embriagada, talvez eu passe mal. Aí aquele tempo que eu poderia utilizar para trabalhar, eu vou estar curtindo uma ressaca, não é? Mas se eu paro e penso e converso comigo, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse trabalho, é muita coisa. Eu tinha programado, hoje é quinta-feira de manhã, eu tinha programado que hoje eu ia sair, então eu não vou sair. Eu trabalho quinta e sexta, sábado eu não trabalho. Sim, mas se eu tenho a responsabilidade de entregar esse trabalho na segunda de manhã, então esse sábado eu vou trabalhar. Veja, gente, como conversando com o nosso sofrimento, conversando com a gente mesmo, estabelecendo um diálogo interno, nós encontramos saídas, nós encontramos soluções. Mas, se eu fico ansiosa e já vou dormir, porque eu não quero saber, e já vou sair conversando, falando para todo mundo, eu vou gastar o meu tempo, a minha energia em coisas que não vão me ajudar. Então, enfrentar o nosso problema, né, é fazer aquilo que é necessário para resolver o que está me causando dor. Se eu aceitei, conheci meu sofrimento, encontrei as suas causas, eu já estou enfrentando o meu problema, eu já estou resolvendo. E aí nós podemos buscar, né, a Deus, a pessoas, a médicos, inclusive a psiquiatras, a psicólogos. Por que as pessoas hoje procuram menos psicólogos e mais psiquiatras? Porque
a gente tem um conhecimento, mesmo que não esteja muito claro, de que o psiquiatra vai passar alguma coisa, eu vou beber e pronto. O psicólogo não. Eu vou ter que conversar sobre os meus problemas. Eu vou ter que encarar os meus problemas. E muitas vezes nós não queremos ter este trabalho de encarar os nossos problemas. Mas é por aí. É essa a saída, é essa a nossa solução. Aceitar, conhecer e encarar para resolver. Se a gente sai fazendo coisas que não resolvem, mas só que pioram, aí, né, o nosso sofrimento só vai aumentar. Que legal, Alda, a nossa conversa sobre o sofrimento e como nós podemos lidar com ele. Você falou aí sobre aceitar, sobre conhecer e sobre enfrentar. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que você pudesse deixar aí algumas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem. Quando lidamos então de formas inadequadas, a gente aumenta o nosso sofrimento. Quando buscamos formas mais adequadas, nós conseguimos nos aliviar e até resolver as coisas que estão nos fazendo sofrer. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que de alguma forma eu possa contribuir para que vocês possam aproveitar esse estudo para a vida de vocês. Muito obrigada. Bem, para a gente terminar, eu quero deixar aqui 3 perguntinhas para que você possa refletir aí na sua casa. A psicóloga Alda falou sobre 3 formas de nós lidarmos então com o sofrimento de forma saudável, de aceitar, de conhecer e de enfrentar. As minhas 3 perguntas é: como você tem aceitado o sofrimento em sua vida? Se você tem buscado conhecer os seus sofrimentos? E a terceira é: como você tem enfrentado o sofrimento de forma saudável ou de forma prejudicial à sua vida? Quero orar com você neste momento. Senhor Jesus, eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas, Deus, que ouviram a respeito do sofrimento, Deus, que por mais que o sofrimento seja algo natural, que às vezes acontece na nossa vida, eu peço, Deus, a paz, a tranquilidade do Senhor em cada coração, Deus, que o Senhor possa dar a certeza que o Senhor está com cada um. Senhor Jesus, ajude a cada um a enfrentar, a lidar com o sofrimento de forma saudável, Deus. Isso que eu peço, isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que a semana que vem nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o sofrimento. Deus abençoe a todos.